Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina de rotinas administrativas e agora iremos falar sobre gestão financeira, certo? O que é gestão financeira? Nós podemos ter duas definições, tanto a de contabilidade, que ela é bem, versus a gestão financeira. Existe algumas dúvidas sobre qual é o papel da contabilidade na empresa e qual é o papel da gestão financeira. A contabilidade, geralmente, ela é utilizada por pequenas empresas e para calcular, fazer um balanço da empresa em um determinado período. Já a gestão financeira, ela controla diariamente os processos de uma empresa. Nós podemos definir a gestão financeira como finanças, ou como uma ciência de administrar fundos ou recursos. Ou seja, o gestor financeiro, ele é responsável por controlar as contas, pelas entradas de orçamento. Então, o gestor financeiro, ele tem que estar bem alinhado. Geralmente é um profissional da área de administração ou da contabilidade que trabalha. Entendendo um pouquinho sobre finanças, na verdade, o significado de finanças, a gente entende ela por quê? Por fim das dívidas. Então, a ideia geral aqui é ter uma rentabilidade, sustentabilidade e administrar bem os recursos para que não exista dívidas ou que pelo menos a empresa consiga cumprir com suas obrigações financeiras a curto prazo ou que mesmo a longo prazo exista uma programação para que isso aconteça, certo? O papel da gestão financeira em qualquer organização é certificar que a empresa ela saiba o quanto dinheiro ela vai necessitar e como empregá-lo para alcançar os seus objetivos. Ou seja, não basta só dinheiro, você precisa administrar, porque ter o dinheiro no caixa nem sempre significa que a empresa ela está bem. Porque existem o quê? As contas a longo prazo, aquelas contas que você parcelou, aquele empréstimo parcelado, que ele vai durar aí vários anos, e se você não tiver uma programação, daqui a pouco você vai estar fazendo um empréstimo para pagar aquela conta e vai gerar mais conta e vai virar assim uma bola de neve e a empresa ela vai acabar o quê? Falindo. E muitas empresas hoje estão falindo por quê? Porque falta administração do recurso financeiro. Só vê as entradas e não controla as saídas. É sempre interessante, a gente sempre coloca, ainda mais no caso da empresa privada, que ela precisa o quê? Controlar, os gastos. É interessante não misturar a conta particular com a conta da empresa. O que é conta da empresa tem que ser pago com o dinheiro da empresa. O que é conta particular tem que ser paga com dinheiro seu. Então, assim, só para não misturar, porque isso depois pode acarretar um furo no caixa, um problema na hora de fazer qualquer registro, para poder ter em mãos assim, até o balanço patrimonial da empresa, é preciso ter todo um controle bem rígido e precisa de profissionais realmente capacitados e comprometidos com essa função. Tá? O caixa. O caixa, ele nada mais é do que responsável por controlar as movimentações diárias. Toda empresa tem o seu caixa e lá vai ter os registros das entradas e saídas. Isso, ao final do dia, eles precisam retirar o quê? Um relatório financeiro. Como eu falei, se tiver saída indevida ou entrada indevida no caixa, ela pode gerar no final um relatório negativo. Aquele famoso furo no caixa, e como que eu vou repor, como que eu vou justificar. Então, cada centavo, ele vai contabilizar e ele vai impactar na receita final, certo? O setor de contas a pagar. O que é esse setor? Para que serve, A função dele, ele preocupa-se com as conciliações bancárias, com as provisões e os pagamentos de fornecedores e colaboradores e etc. Ou seja, é o setor que tem que estar sempre atento àquelas contas a pagar. Hoje existem vários softwares que eles trabalham os registros diários, ou seja, o responsável pelo setor de contas a pagar, o que ele vai ter que fazer? Faz uma planilha, coloca lá as contas que ele vai ter que pagar, existem as contas fixas, as variáveis, as fixas é as contas de luz, água, telefone, aquela conta que você sabe que vai vir todo mês, então você já coloca uma programação e as contas a pagar. De repente tem lá um acordo para pagar tal dia, uma venda para pagar outro
dia e você está atento a isso. Porque se você perde os prazos, acarreta o que juros, e dependendo do que for, pode ser um juro altíssimo, que mais na frente a empresa não vai conseguir cumprir com essa obrigação. Então, esse setor aqui ele é o responsável por quê? Por controlar as contas a pagar. Ele também vai ao banco quando for preciso para pagar as contas. No caso do setor de contas a pagar, também é o setor responsável de fazer os pagamentos de salários de funcionários. Tá? O RH, ele faz os cálculos, né? Ele calcula quanto aquele funcionário tem que receber no final do mês, mas é o setor de contas a pagar que vai fazer esse pagamento. Ou seja, se ele lançou lá uma conta errada ou não prestou atenção nos números, no pagamento do funcionário, logicamente aquele funcionário vai receber mais ou menos, né? E o ideal é que ele receba corretamente para que não haja furo, porque se ele vai receber a mais, outra pessoa vai estar recebendo a menos. Então tem que sempre tomar conta disso. Ele vai fazer pedidos, vai preparar também relatórios, atender o telefone. Esse atender o telefone é obrigação de todos os setores. Eles precisam estar sempre atendendo o telefone, porque pode ser um cliente, então todo mundo tem que estar treinado para esse processo. E o pagamento de funcionários, como eu falei. O setor de contas a receber já é o inverso, né? Ele vai estar preocupado com as contas que ele vai receber. O que tem para entrar, o que não tem. De repente ele tem uma negociação, um processo que de repente ele ganhou e ele está aguardando aquele dinheiro para cair tal dia, não caiu, então ele já liga lá para a pessoa já para fazer a cobrança, liga para o setor jurídico. Ele precisa estar atento ao dinheiro que vai entrar na faculdade. Né? Na faculdade, um exemplo, no caso de faculdade, o que vai entrar? Vai ser a mensalidade do mês, certo? Entrou a mensalidade todo mês, o aluno está pagando certinho, é esse o controle que o Contas a Receber vai fazer. De repente ele vai tirar um relatório e vai analisar. Então a faculdade tem 5.000 alunos, desses 5.000, 1.000 alunos não pagaram a mensalidade do mês. Ou seja, 1.000 alunos, então aqueles 1.000 alunos que não pagaram, ela pode acarretar uma diferença tremenda no caixa. E aí vai entrar o processo, né, do Contas a pagar, o Contas a Receber, os demais setores, o setor de vendas, todo mundo se unir para o quê? Para tentar fazer um processo de negociação para que esses alunos, no caso, venham pagar, né, a faculdade para que a empresa consiga ter a receita no final do mês. Certo? Então ela vai acompanhar os clientes, né, analisar cliente por cliente, quem deve, quem não deve, abrir políticas de descontos. Essa política de desconto é interessante para quando aquele cliente deixou de pagar. Então, a faculdade, ou a empresa, o açougue, a transportadora, ela vai analisar o que ela pode, que margem que ela pode trabalhar para conseguir ter aquele dinheiro a curto prazo. Não ficar esperando o fornecedor. Ficar atento também aos devedores, né? Se tem um cliente lá que você notou que todo mês ele está devendo, fica, né, atento para poder. Existem outros recursos que você pode também colocar hoje ele no órgão de restrição ao crédito, o SPC, o Serasa, acionar ele judicialmente para tentar reverter esse recurso, né? Ou tentar pegar ele de volta. Cobrar também é preciso. O setor de contas a receber, ele também tem esse papel de fazer a cobrança. Então, ele precisa ter um treinamento bem específico para saber o que ele pode cobrar, até onde ele pode ir para evitar qualquer tipo de constrangimento para o cliente. E, de repente, perder aquele cliente porque não houve, né, uma conversa antecipada de negociação. Tá? A função principal é preocupar com o crédito dos clientes, com a cobrança e o controle de descontos em duplicadas. Qualidade de crédito. É importante a empresa pagar sempre as contas em dias. Para quê? Para ter essa qualidade de crédito no mercado. Às vezes ela vai precisar futuramente fazer o empréstimo ou estar ali inserida em algum momento importante do Estado, da organização. E aí ela já vai ter, a faculdade tem um nome limpo, tem um nome legal, né? A empresa está bem inserida, vamos colocar ela no mercado. E os serviços de cobrança que vai o quê? Auxiliar nesse processo de cobrança dos clientes devedores, certo? No próximo módulo, vamos ver mais um pouquinho de rotinas administrativas e mais sobre as empresas.